Você sabia que o Brasil pode aumentar ainda mais o número de deputados federais em Brasília? Sim, isso mesmo. Como se 513 já não fossem suficientes para compor um dos congressos mais caros do planeta, agora querem subir para 527. 14 cadeiras a mais, 14 salários a mais, 14 gabinetes a mais, 14 verbas de gabinete, 14 cotas parlamentares, passagens aéreas, diárias, seguranças, motoristas, estrutura de luxo, tudo pago com o dinheiro do contribuinte. E sabe qual a justificativa? Atualização proporcional ao censo de 2022. Mas a verdade é outra. É mais espaço para conchavos, cargos e poder. E você aí, lutando para sobreviver. O argumento do governo e do Congresso é bonito no papel. Estamos apenas obedecendo à decisão do STF, que mandou redistribuir as cadeiras conforme o novo censo. Só esqueceram de dizer que essa redistribuição poderia ser feita sem aumentar o total de deputados. Se um estado ganha cadeiras, outro perde. Mas isso, claro, incomoda os caciques políticos. Então, qual a solução? Criar mais vagas. Ou seja, não se resolve o problema, se empurra com a barriga, com mais gasto, mais burocracia e mais privilégio. Tudo para não mexer no bolso dos aliados e garantir que ninguém perca influência. Vamos fazer um exercício simples de lógica. O Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal, totalizando 27 unidades federativas. Por que temos 513 deputados? De onde saiu esse número? Qual a lógica dessa divisão? Nenhuma. É um número arbitrário, inflado, desproporcional. E agora querem aumentar ainda mais. Se o objetivo fosse ter uma representação equilibrada, bastaria um número mais enxuto, fixo, racional. Mas não. Aqui, o que se quer é inflar, inchar, exagerar. Porque quanto mais cargos, mais negociação. E quanto mais negociação, mais poder para os mesmos de sempre. O custo de um deputado federal no Brasil passa de 180 mil por mês. Isso inclui salário, verbas de gabinete, assessores, auxílio moradia, passagens, gasolina, celular, gráfica, correio, plano de saúde e uma infinidade de regalias. Agora multiplica isso por 14 novos parlamentares. Estamos falando de milhões a mais por ano, todos os anos. Em um país com 20 milhões de pessoas passando fome, onde faltam médicos, escolas, segurança e infraestrutura. É disso que eles estão falando quando falam em melhorar a representação do povo. Melhorar para quem? O que esses 14 novos deputados farão que os 513 anteriores não fizeram? Votarão com independência? Combaterão a corrupção? Fiscalizarão o executivo? Ou simplesmente engrossarão a base aliada em troca de cargos e emendas? Vamos ser realistas. Mais deputados não significam mais qualidade. Pelo contrário, significa mais conchavo, mais gasto, mais dificuldade de governabilidade, mais dificuldade para você entender quem faz o quê, e menos chance de renovação política, porque o sistema se fecha ainda mais em si mesmo. Há quem diga que o aumento trará mais representatividade. Mas de qual povo estamos falando? O povo que está na fila do hospital? O que espera por uma escola decente? O que anda de ônibus lotado? Não. Essa representatividade é para grupos de poder, regiões estratégicas para a eleição, redutos eleitorais que interessam aos partidos. O povo mesmo continua esquecido, usado apenas como desculpa para manter os privilégios da máquina pública. Ninguém te perguntou se você queria mais deputados, mas você vai pagar por eles. Isso com certeza. Vamos pensar no que realmente seria representatividade. Menos deputados, mas mais eficientes, mais fiscalizadores, mais conectados com a realidade do cidadão. Mas isso exigiria coragem, reforma política de verdade, enfrentamento aos interesses instalados. Em vez disso, criam novos cargos e disfarçam de justiça social. E fazem tudo às pressas, com discurso técnico, com linguagem jurídica, para confundir o povo e desmobilizar a resistência. Mas a verdade é uma só. Eles não querem perder nada.
preferem aumentar o custo da máquina a cortar os próprios privilégios. Enquanto isso, o cidadão comum precisa lidar com impostos cada vez mais altos, serviços públicos cada vez mais precários e uma sensação de impotência diante da política. O Congresso, em vez de dar exemplo, vira símbolo do desperdício. E Brasília, que deveria ser a capital das decisões democráticas, se transforma na capital dos acordos de bastidor, das trocas silenciosas, das decisões que não passam pelo povo. Um aumento de deputados pode parecer algo pequeno, técnico, mas revela o retrato fiel do sistema: inchado, caro, ineficiente e desconectado. O que está em jogo não é apenas o número de deputados, mas o modelo de representação política que temos. O povo só é lembrado em ano eleitoral. Depois, passa a ser apenas estatística, escada, justificativa. E o Congresso, em vez de buscar formas de cortar custos e dar exemplo, prefere o caminho fácil: mais cargos, mais poder, mais gastos. Aumentar o número de deputados agora é um escárnio com quem vive a crise na pele. É ignorar a realidade de milhões para beneficiar poucos. E tudo isso com o selo da legalidade, aprovado por quem deveria estar te representando. Agora é a hora de acordar. O aumento de deputados não é uma vitória da democracia, é uma derrota da racionalidade. O Brasil precisa de menos deputados e mais ação, menos discurso e mais fiscalização, menos conchavo e mais compromisso com o povo. Chega de usar o censo como desculpa. Chega de empurrar mais peso para as costas do trabalhador. Brasília já está cheia de gente que não representa ninguém. A pergunta que fica é: até quando você vai aceitar pagar essa conta? É hora de dizer não a mais esse abuso. Porque quem escolhe é você.